Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último encontro do livro de Provérbios. Foram 31 encontros ao todo, desde o primeiro dia que você se conectou conosco até esse último vídeo. E eu gostaria de fazer agora uma pergunta para você. Entre esse período, o que você encontrou de novo na sua vida? Quais pontos você refletiu? O que o Senhor trouxe à tona e ministrou ao seu coração? Porque a palavra de Deus ela é simplesmente maravilhosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu tenho certeza que nesses 31 dias que nós caminhamos juntos, em algum momento especial essa palavra brotou, surgiu, destacou e ficou clara diante dos seus olhos. Atitudes, movimentos, decisões que precisavam ser tomadas e também experiências que precisavam ser adquiridas pela palavra de Deus. Eu espero que você possa ter chegado a esse final de desafio, o desafio 90, que começa com 30 dias de leitura da palavra, com grande alegria e com grande aprendizado também. Aí estamos preparando agora para terminarmos o nosso desafio 90 com a caminhada para a oração, 30 dias, e depois os últimos 30 dias, que vai ser uma surpresa maravilhosa, e eu convido você a ficar conosco, tá bom? Não desanime, não perca persistência, vamos continuar desafiando a nós mesmos, para que em 90 dias nós possamos ter uma experiência inesquecível com a presença de Deus, pela palavra, pela oração e crescendo espiritualmente na presença dele. Hoje vamos falar sobre Provérbios capítulo número 31. E o que será que tem nesse capítulo que fecha com chave de ouro todos os ensinamentos que o sábio Salomão deixou registrado nas suas anotações que se tornaram para nós o livro de Provérbios. Você quer ver? Provérbios capítulo 31 é o provérbio da mulher virtuosa. E você deve estar pensando, o que falar sobre a mulher virtuosa? Muitas coisas. Se você olhar o capítulo, ele faz uma descrição exata das tarefas de uma mulher abençoada, sábia, que edifica a sua casa e que é chamada de virtuosa, ou seja, de alguém com qualidades muito elevadas. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de a gente começar a falar, porque talvez você esteja assistindo esse vídeo, seja homem, e aí esteja dizendo, mas o que esse provérbio tem a ver comigo? E talvez você seja mulher e esteja dizendo, esse provérbio de fato é para mim. Deixa eu fazer uma pergunta. O que vem primeiro? A mulher virtuosa ou um homem sensato? Boa pergunta, né? Pense na casa. A mulher virtuosa ou o homem sensato? Pense no casamento. O que é que está junto? Vamos fazer aquela conversa que tem das nossas crianças. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A verdade é que o mistério já está revelado. Eu tenho a resposta do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Sabe qual é? Nenhum dos dois. Eles vêm juntos. Porque se veio o ovo, a galinha já veio dentro do ovo. E se veio a galinha, o ovo também já estava dentro da galinha, não é verdade? Então o que vem primeiro? O homem sensato ou a mulher virtuosa? Eu acredito que os dois vêm juntos dentro da mesma casa. Então essa palavra final é para a família. Essa palavra final é para você homem, para você mulher, para você filho, para você filha. Nós precisamos criar dentro da nossa casa um ambiente virtuoso e não um ambiente vicioso. Os filósofos, teóricos que meditaram sobre esse assunto entenderam que tudo o que é vicioso é prejudicial. E quantos dos nossos comportamentos são de fato viciosos? Gritarias, contendas, palavras de baixo calão, reprimendas insensatas, comportamentos nocivos, palavras inadequadas, cobranças. Quantas coisas dentro da nossa casa estão prejudicando um ambiente virtuoso? Então, os Provérbios capítulo 31 fala da mulher virtuosa, depois de ter falado quase 30 capítulos sobre o homem sensato. Sim, o homem sensato edifica a sua casa também, como a mulher virtuosa que edifica a sua casa também. Então a palavra hoje é, sejamos virtuosos. E eu não vejo outro caminho que não seja pela palavra de Deus. Por isso eu deixo a palavra de encorajamento para você. O encorajamento de que pela palavra você possa sondar o seu coração e o seu coração possa ser revelado. Pela palavra você possa se aproximar mais de Deus e pela palavra você possa adquirir mais conhecimentos que vão transformar a sua vida e seu coração. Porque de nada adianta vivermos de aparência.
termos uma casa bonita, um carro na garagem, uma rede social que tenha curtidas ou likes, se de fato a nossa vida é uma miséria, uma pobreza espiritual, se de fato o nosso coração ainda continua medíocre. Eu convido você a alcançar a vida virtuosa, que não somente dentro da nossa casa está uma mulher virtuosa, mas um homem virtuoso, filhos virtuosos, onde a palavra de Deus traga virtudes ao nosso coração e elimine todos esses vícios que fazem parte da nossa rotina. Esse é o desafio para você. Esse é o desafio para mim. Viver além das aparências e viver de fato com o temor do Senhor do nosso lar. E como não poderia ser diferente, não adianta eu falar apenas do capítulo. Eu quero ler um versículo. Provérbios 31, 30 diz assim: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então chega de viver de aparências, porque é o temor do Senhor que de fato edifica o nosso coração. E só conseguimos encontrar isso na palavra. Eu convido você a orar comigo, para que a virtude de Deus chegue na sua casa, chegue na sua vida. E você que está assistindo esse vídeo, seja homem virtuoso. Seja mulher virtuosa, para que a sua casa tenha da virtude de Cristo e da presença de Deus. Vamos orar juntos? Senhor, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra nos acompanhou até aqui. E a Tua palavra, ela edifica, a Tua palavra instrui, ensina, repreende, disciplina. E recebemos ao decorrer de todos esses capítulos de Provérbios encorajamentos, disciplinas e repreensões. Nos ajude agora, em nome de Jesus, a crescermos mais e mais nela. E trazemos esses valores que aprendemos para dentro da nossa vida. Que a nossa vida seja sensata e a nossa vida seja virtuosa. Que o nosso lar seja assim. Que a nossa família, se somos maridos, que a nosso cônjuge veja a virtude em nós. Se essas que nos assistam esposas, que vejam também a virtude do Senhor em seus casamentos. Se somos filhos, se somos pais, que a virtude do Senhor, através de Cristo habitando em nós, possa entrar em cada casa. E que assim, ó Deus, vivamos no temor do Senhor e no conhecimento da sua palavra. Assim nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.